Em muitas histórias famosas, a certo ponto hoje em dia, existe alguém que entra em uma família real, em uma família poderosa, ou em um grupo, sem nunca ter nascido, sem nunca ter feito parte daquele grupo. Um exemplo mais por aí que a gente pode dar, porque homem que é homem de verdade assistiu Princesinha Sofia. Princesinha Sofia entrou na família real, lá na animação da Disney, não nascendo na família real. Ela simplesmente entrou na família real. E o rei a amou como se fosse sua filha. Um exemplo mais clássico, clássico entre muitas aspas, mas um exemplo mais que todos nós conhecemos, Game of Thrones. Jon Snow cresce acreditando ser um bastardo sem direitos. Mais tarde descobre sua posição. Não dependia de seus méritos pessoais, mas uma realidade que ele desconhecia. Paulo ensina isso, que os gentios não pertenciam originalmente ao povo da aliança de Deus, mas eles foram enxertados por pura graça. Os judeus que estavam dentro não pertenceram por direito próprio. Ou seja, há um povo que não fazia parte da aliança, mas que agora, por intermédio de Cristo, foi enxertado nesse povo. E os judeus que estavam dentro, os judeus que faziam parte dessa aliança, com a circuncisão, não física, mas a circuncisão no coração, não era por mérito próprio, ou por méritos das leis, ou da lei, ou de tudo que eles fizeram, mas pela fé no Messias que há de vir. A fé no Messias. A pergunta é: o que mantém alguém na oliveira de Deus? É a herança? É o mérito? É o esforço? Paulo responde solenemente: não. É a graça soberana de Deus, recebida única e somente pela fé. Mas essa mesma graça elimina toda a arrogância que se tinha por conta do mérito que se botava, que achava que tinha conquistado algo. O texto de hoje é um golpe no orgulho religioso. Romanos inteiro é um golpe no orgulho religioso. Vamos fazer a leitura hoje, peço que abra sua Bíblia em Romanos, do capítulo 11. Vamos ler do verso 16 até o verso 24. E se forem santas, as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você. A bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Esse é o texto de hoje, um texto que alguns arminianos usam contra a perseverança dos santos, mas vamos expor solenemente, deixando o texto falar e caminhando pelo texto. O verso 16 começa com a continuação do verso 15, da pergunta que Paulo faz no verso 15. E ele fala: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Paulo usa duas figuras para ilustrar.
Primeiro as primícias e depois a raiz das oliveiras. A raiz aponta para os patriarcas e para as promessas feitas da aliança de Deus. Aponta para as promessas de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não foi Israel que escolheu Deus, mas foi Deus que escolheu Israel desde o princípio. Foi Deus que escolheu para Abraão e falou: de você abençoarei o mundo. Sua descendência será como as areias do mar. Foi o próprio Deus que escolheu. Deuteronômio 7, verso 7 e verso 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. A história da salvação começa e parte de uma iniciativa divina. A raiz é santa, porque Deus separou seus propósitos redentivos. Toda a oliveira existe porque Deus fez uma promessa. Essa promessa que veio de Gênesis 12, verso 2 e verso 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu, uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não uma promessa nacionalista para os judeus, mas uma promessa para os confins da terra. E agora, por intermédio de Cristo, podemos fazer parte da promessa feita a Abraão. A igreja não nasceu do acaso. A igreja não é um acaso de pessoas que escolheram aceitar Cristo. Ela não nasceu de uma promessa redentiva de Deus, que enxertou o seu povo nesses ramos, nessa raiz. Vamos voltar ao texto e olhar o verso 17 e o verso 20 mais específico. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, vamos olhar para o verso 20 agora. Correto? Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas temas. Paulo faz essa afirmação chocante. Em todos os ramos naturais pertencem à raiz, nem todos os ramos naturais pertencem ao enxerto, nem todos os ramos naturais pertencem à santa raiz, aos ramos. Muitos judeus foram removidos, foram cortados pelo próprio Deus. Por quê? Foi por falta de obras? Foi o que aconteceu? Por falta de tradição? Por falta de religiosidade? Não. Foi por incredulidade. Porque não confiaram em Deus. Eles rejeitaram o Messias. João 1, verso 11 fala o seguinte: veio para os que eram seus, e os seus não receberam. O problema nunca foi a falta de informação dos judeus. Eles tinham as leis, tinham os profetas. Abraão, na parábola do rico e do Lázaro, quando está falando com o rico, fala para o rico: eles têm as leis e têm os profetas, mesmo que você volte dos mortos, não conseguiria convencê-los. Não era falta de informação, era incredulidade no coração deles. Isso nos lembra que ninguém é salvo por estar perto das coisas sagradas. Frequentar a igreja não salva. Tá presente dominicalmente na igreja no culto solene não salva. Ter pais crentes não te salva. Conhecer teologia. Tem isso aqui, ó, livro de teologia e outros que eu tenho por aí, não salva ninguém. A fé é pessoal. A fé que o próprio Deus coloca no coração. Sua grandiosa graça. Olhando mais uma vez para o verso 17, a gente vê os gentios sendo enxertados. Foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz, da seiva da oliveira. Assim como a princesinha Sofia foi enxertada na família real e agora se tornou princesa, com amor de um pai que não era o seu pai, que nem sabia que existia, mas agora demonstrou amor paterno. Assim, os gentios, nós fomos enxertados na raiz de Deus. O gentio vinha de uma oliveira brava, era uma oliveira brava.
sem alianças, sem promessas, sem leis, sem profetas, sem privilégios. Porém, Efésios 2, verso 12 e verso 13 fala, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O enxerto não é uma escolha que parte do pressuposto humano de aceitar a Cristo. O enxerto é um ato de graça do próprio Deus. O galho não se enxerta. O galho não enxerta a si mesmo. O agricultor faz isso. Da mesma forma, Deus nos trouxe para dentro da sua família. Deus nos escolheu. Deus nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. A salvação não começa conosco. A salvação começa em um ato sobrenatural, um ato divino de Deus. Advertência contra a arrogância. Lemos agora do verso 18 até o verso 21. Vamos ler completo agora tudo. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz o que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Não te glorie contra os ramos. Não te soberbeças, mas teme. Paulo percebe um perigo dessas afirmações que ele faz. O gentio pode olhar para Israel e pensar, Deus me escolheu porque eu sou melhor, e os gentios se orgulharem contra os judeus. Então Paulo destrói essa ideia na sua carta. Fala que eles não são raiz, que eles não sustentam a raiz, mas é a raiz que sustenta eles. Todo o povo de Deus é a sua igreja, aqueles que aceitam Cristo Jesus. Porém, judeus foram o povo da antiga aliança e tem promessas ainda sobre eles. Eles irão ser convertidos, muitos deles irão ser convertidos. O Romanos 11 é um texto que mostra isso. Porém, pela fé em Cristo Jesus, a raiz sustenta você. Toda arrogância espiritual, seja de gentios como de judeus, é um ato irracional. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7 fala, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu, que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? O orgulho espiritual é o pecado favorito do religioso. Orgulho espiritual e achar que é melhor que o outro é o pecado favorito daqueles que gostam de ouvir a sua moralidade, de ver sua moralidade exaltada. E aparece quando começamos a acreditar que Deus nos deve alguma coisa. A doutrina da graça deve produzir homens humildes, não homens orgulhosos. Nós, principalmente, que cremos nas doutrinas da graça, nós que cremos nos 5 pontos do calvinismo, seja lá como você queira chamar, deveria produzir humildade na gente, porque nada parte da gente. Tudo que temos foi o próprio Deus que nos deu, e não a nossa força. Porém, vemos pessoas entregues à sua arrogância, sua religiosidade, sua liturgia. E isso é um pecado grande. Como diria John Piper, um de seus sermões, eu vejo 1 milhão ou 10 milhões de pessoas a mais no inferno por conta do legalismo do que do alcoolismo. O Cristianismo Leve, do Pedro Pamplona, traz essa frase logo no início do seu livro. Doutrina da graça. As doutrinas da graça do calvinismo produzem humildade, devem produzir humildade. A Bíblia deve produzir humildade em você, não arrogância que muitas vezes temos e deixamos sobressair. Deus pode cortar e enxertar de novo. Romanos 11, do 22 ao 24, leremos novamente. Considere, pois,
a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado na oliveira boa, quanto mais esses, que foram ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Paulo apresenta dois atributos divinos, a bondade e a severidade de Deus. Os dois pertencem ao mesmo Deus. A gente tem a dificuldade, a gente gosta de ver um Deus bondoso, um Deus Papai Noel, um Deus que realiza nossos desejos. Porém, o Deus bondoso é um Deus severo, um Deus justo, que aniquila, que é contra o pecado. E todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E ele luta contra esse pecado. E a única forma de escapar desse pecado é por meio do seu Filho Jesus Cristo e na fé nele. Vemos uma geração que gosta da bondade divina, mas rejeita a severidade. Deus são ambas. Êxodo 34, verso 6 e verso 7. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassível, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Deus é misericordioso, mas Deus também é santo, Deus é justo. Paulo conclui mostrando que Deus pode enxertar novamente aqueles que estavam afastados. Nada é impossível para a sua graça. O mesmo Deus que corta é o Deus que restaura. A Oliveira de Romanos 11 nos ensina 5 verdades fundamentais. Primeiro, tudo começa na promessa de Deus. Segundo ponto, privilégios externos não garantem a salvação. Você pode ter sido batizado em pequeno, ou se apresentado em uma igreja batista, crescido em uma família cristã, indo aos cultos, indo para a salinha. Mas isso não garante a sua fé. Você precisa ter a sua fé. Terceiro, fomos enxertados somente pela graça. Não é um dom nosso, não foi porque a gente é melhor. Foi pela graça de Deus. E isso deve gerar humildade. Quarto, não há espaço para arrogância espiritual. A arrogância não deve existir entre nós. Quinto, Deus continua poderoso para restaurar pecadores até nos tempos de hoje. O maior milagre que aconteceu, o maior milagre que pode acontecer é a salvação. O maior milagre foi cumprido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Não é um carro que Deus pode te dar. Até mesmo a cura que Deus pode te dar não é o maior milagre comparado com a salvação que Ele já te deu. Isso nos traz pontos importantes para a nossa vida prática. Não devemos confiar na nossa herança espiritual. Podemos ter crescido na igreja e ainda assim precisar verdadeiramente da graça e clamar por perdão de Cristo. Devemos nos lembrar diariamente de que a salvação é pela graça de Cristo. O Evangelho elimina qualquer sentimento de superioridade. Devemos cultivar o temor em Deus. Não ensoberbeças ou não fique orgulhoso, mas tema, aqui no finalzinho do verso 20. O temor bíblico não afasta de Deus. O temor bíblico nos mantém perto de Deus. Não podemos perder a esperança por quem está afastado. Deus ainda enxerta ramos. Tem pessoas que estão resistindo à graça de Deus, mas há um momento que, por meio da pregação do Evangelho, a graça de Deus se tornará irresistível para elas. Elas verão e clamarão por Deus. Reconhecerão Cristo como Senhor. E a última coisa que devemos fazer é olhar para Cristo. Jesus é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. É nele que a oliveira encontra sua vida. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Sem Cristo não há raiz.
Sem Cristo não há seiva, sem Cristo não há fruto. Mas em Cristo há uma vida e vida abundante, com promessas não para esse mundo, mas com promessas para a eternidade. Somos peregrinos nessa terra. Nossa confiança está além desse plano, além desse mundo. Nossa confiança está em Cristo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Falou, fui e tchau.